Contextualizando, né, para quem não sabe, a qualidade do solo, a gente fala que é a capacidade de um solo em desempenhar suas funções. Quando a gente fala de funções do solo, essas funções são três principais, né? Que é justamente sustentar a produtividade agrícola, manter a qualidade do ar e da água e promover a saúde humana. Tem várias, mas a gente fala que essas três são os pilares, né? Mas a gente pode falar, por exemplo, filtragem e armazenamento de água, suporte à biologia do solo, é, aumentar o estoque de carbono, mas de maneira generalizada nós falamos sobre essas três. E hoje o expoente, assim, da minha pesquisa, eu falo que é o professor Douglas Carlin, da USDA nos Estados Unidos. Ele, ele junto com a professora Susan Andrews, que é da USDA também, foram os precursores, assim, para definir o que é qualidade do solo e como que ela reflete a importância do correto manejo, né, do solo mediante ao suporte dessas três funções. E aí a gente fala que a qualidade do solo ela pode ser inerente ou dinâmica, ou seja, um solo ele naturalmente tem algumas qualidades que são influenciadas pelos fatores de formação e tem a dinâmica que é influenciada pelo manejo. Que nem, por exemplo, a porosidade do solo e a quantidade de matéria orgânica se relaciona muito com o manejo que é dado àquele solo, enquanto que propriedades como granulometria, profundidade do perfil, textura são propriedades inerentes, né? Então, naturalmente, um solo pode ter mais qualidade que o outro, só que se ele for manejado de uma maneira incorreta, ele pode ter até menos qualidade do que um solo que naturalmente teria uma menor qualidade em relação a esse outro solo, né? Geralmente, por exemplo, os latossolos são solos que inerentemente têm uma boa qualidade, mas se mal manejados podem ter aí essa qualidade decaída. E aí, falando da minha pesquisa, é justamente o meu objetivo, né? É justamente entender como que a associação entre a utilização de águas residuárias junto com outras práticas conservacionistas, como a sucessão de culturas, afetam a qualidade do solo, e mais precisamente falando do efluente de abatedouro, né? Aí eu trago aqui alguns dados, não vou entrar em muitos detalhes em relação a isso, mas o que a gente tem que ter em mente é que a minha pesquisa tem algumas etapas assim que são cruciais. E aí essa etapa crucial, na verdade, é tentar selecionar os indicadores da maneira mais objetiva possível, né? E aí para eu selecionar no contexto da minha pesquisa quais indicadores fazem mais sentido, eu preciso analisar se eles influenciam determinadas funções do solo. E aí, quando eu falo de funções do solo, no nosso caso ali, da nossa área experimental, eu posso falar principalmente de armazenagem de água, de suporte à biota do solo, de a fertilidade do solo, né, a manutenção da fertilidade do solo, e em relação ao suporte à produtividade das culturas. Eu diria que são quatro funções principais. E a partir dessas funções eu começo a ver quais indicadores estão relacionados com essas funções e se eles são mensuráveis em relação a algum padrão e se são indicadores sensíveis às mudanças no tempo e no espaço. E aí, como eu falei para vocês em campo um tempo atrás, a minha área de referência é sempre uma vegetação nativa. Até agora eu estou enfrentando um problema porque a minha referência queimou junto com aquela queimada que teve no campus. Então eu preciso selecionar uma nova área como referência em relação ao meu estudo. Eu também poderia selecionar uma área de referência que fosse produtivamente, em relação à agricultura, muito próspera, né, para comparar com o meu sistema. Mas como meu objetivo é justamente ver a reestruturação ecossistêmica ali da área experimental, eu escolhi uma área de vegetação nativa para fazer essa comparação. E aí, numa terceira etapa, o que eu tenho que fazer é, depois de selecionados os indicadores que se correlacionam com as funções ecossistêmicas envolvidas dentro do meu tema, eu preciso interpretar esses indicadores, que é isso justamente que vai me levar aos resultados de discussão da minha pesquisa. E existe uma série de formas de interpretar esses indicadores, e aí aqui eu deixo aqui do lado, né, quais seriam esses indicadores. Eu tenho indicadores
químicos, físicos e biológicos. E aí, quando eu falo de indicadores químicos, basicamente estou falando da fertilidade do solo. Indicadores físicos, eu falo de agregação, porosidade, condutividade hidráulica, que é aquilo que a gente fez em campo há um tempo atrás. E indicadores biológicos são indicadores que se relacionam à biologia do solo, como biomassa microbiana, respiração, número de minhocas, mineralização de nitrogênio, e alguns artigos elencam matéria orgânica do solo barra carbono orgânico como indicador biológico, embora nessa publicação da Bunemann ela considere como indicador químico. E aí eu posso pontuar esses valores desses indicadores que vem ali na análise do solo, né, a maioria deles, de uma maneira linear ou através de algoritmos. Isso daí depende muito do meu objetivo. E aí, quando eu falo de algoritmos, eu posso pontuar esses indicadores por meio de curvas que já foram estruturadas na literatura pela Susan Andrews, que aí esses indicadores eles se adequam a determinados formatos, né? Que nem, por exemplo, matéria orgânica. Nunca é demais. Então, eu pontuaria ela com um algoritmo que tem uma curva em formato de S, assim, né? Que é o mais, é melhor. Agora, o pH tem um valor ótimo. Então, o algoritmo de pontuação dessa variável tem que ser aí essa distribuição normal. Enquanto que densidade, quanto maior é a densidade do solo, por exemplo, pior para o desenvolvimento radicular das plantas e pior em vários aspectos, né? Então, menos é melhor. Então, quanto menor a densidade, é melhor. Então, é basicamente isso. E aí, só para falar para vocês o que eu já fiz até o momento, eu tenho todos esses indicadores mensurados já para os 2 tempos, né? E, na verdade, para o segundo tempo eu ainda não tenho a parte química, né? Uma coisa que a gente vai fazer. Mas eu já tenho eles mensurados do tempo 1. Então, o que eu preciso fazer agora é interpretá-los. Mas, para eu conseguir discutir, né, esses indicadores, eu tive que fazer uma revisão, que é o que eu estava falando para vocês. E aí, as palavras-chave que eu utilizei dentro da minha revisão foram essas, né? Indicadores de qualidade do solo, propriedades físico-químicas do solo, irrigação com águas residuárias, efluente de batedouro, e eu coloquei Meatworks Effluent, que é o sinônimo, né, de Slaughterhouse Effluent. E utilizei 2 bases, né, Web of Science e a Scopus. E aí eu fiz a triagem dessa base de dados para entender quais eram os indicadores mais relacionados a esse tipo de pesquisa. E aí eu percebi que a frequência desses indicadores conversa muito com o que a Bunemann falou na publicação dela, né, geral sobre qualidade do solo, que reflete que eu estou no caminho certo, né, em relação a essa busca de dados. E aí agora eu estou escrevendo esse primeiro artigo, estou chegando ao fim, e só para fechar, né, quando eu fui definir a hipótese do meu trabalho, eu tive que ler antes bastante, a gente não tira uma hipótese do nada, assim, né. É como o Fabrício disse, nunca você pode dizer que o seu trabalho é super inédito. Eu achava que o meu trabalho era muito inédito, mas a primeira pessoa que analisou as propriedades do solo a partir da aplicação do efluente debatedouro fez essa avaliação lá em 1969. É uma publicação australiana. E já naquela publicação ele discorreu muito, assim, timidamente, as alterações da qualidade do solo a partir disso. Então, a partir dessas leituras, eu cheguei que a hipótese do meu trabalho é que a integração entre o reuso agrícola com a irrigação com efluente e a sucessão de culturas vai alterar positivamente os parâmetros químicos, físicos e biológicos de qualidade do solo, influenciando o rendimento das culturas.